Batatais está há 50 dias sem mortes e tem um único caso ativo de Covid-19. A ocupação de leitos de enfermaria de UTI destinados a pacientes com a doença está zerada e passou mais de um mês e meio sem registrar óbitos. Em um único diagnóstico positivo, foi registrado segunda-feira agora. Coloca a tela cheia para mim, Léo, porque por muitas vezes nós falávamos aqui, Batatais está dando exemplo, né, Davi, Renata, que a gente fica aqui no estúdio, porque esse número é incrível, ó. Leitos de UTI, esse é do site leitoscovid.org, que a gente acompanha Batatais, Cajuru, Ribeirão Preto, que disponibilizam esse boletim em tempo real, 0% e 0%. Vamos entender melhor, o que significa isso com a secretária de Saúde da cidade de Batatais, a Bruna Tonetti. Secretária, obrigado pela presença da senhora. Há um bom tempo que nós mostramos aí esses números de Batatais e até reforçávamos aqui, o que Batatais vem fazendo para ter esse controle, porque é algo muito positivo em meio a toda essa pandemia, secretária. Boa tarde. Boa tarde a todos. É com alegria que eu venho falar sobre essa situação atual do município de Batatais. Há pouco experimentamos uma situação muito crítica em relação ao cenário epidemiológico da Covid-19 em nosso município. E nesse momento, com o avanço da vacinação, nós temos importantes resultados do controle da pandemia da Covid. Mas é claro que o grave problema sanitário e social ainda não foi totalmente vencido, Requer a continuidade das medidas de proteção individual e coletiva. Mas, sem dúvidas, eu posso dizer que a adesão da nossa população à vacinação contra a Covid-19 e o investimento em testagem com os projetos que nós fizemos para controle epidemiológico dos cenários e mapeamento da nossa cidade junto ao Instituto Butantan realmente repercutiu em importantes resultados que hoje nós experimentamos. Assim como, também recentemente, vocês todos acompanharam na região, Batatais foi o primeiro município a decretar após, em torno de maio, a restrição da circulação e também nós tivemos resultados progressivos desde então com o controle da doença. Batatais tem um pouco mais de 60 mil habitantes, O quanto que a cidade conseguiu vacinar, secretária? Primeira dose, 81,55% da nossa população e 74,3% já completou o seu esquema vacinal com as 2 doses. Nesse momento, estamos avançando na dose adicional, terceira dose, com mais de 10% da população já contemplada também. Há de reconhecer a consciência da população, secretária? Porque eu lembro muito bem o drama que todos os municípios viveram aqui. Eu lembro que Batatais se posicionou, olha, vamos evitar a restrição de circulação, algumas medidas, medidas que a população sofreu com tudo isso, Mas hoje nós acompanhamos o resultado, hoje já com a realidade da vacina, e Batatais vem mostrando isso, pessoal. Com esse percentual de vacinação, o reflexo é exatamente na ocupação de leitos, de tanto enfermaria como também de UTI. Agora, falando de vacinação, secretária, eu gostaria muito que a gente explicasse para todo mundo em relação a essa terceira dose, porque há uma confusão, O governo liberou a terceira dose para maiores de 18 anos, mas as pessoas falam assim, eu já posso aqui, amanhã então eu posso ir lá tomar? Não, não é assim, também tem um cronograma para a terceira dose. Sim, há uma certa confusão na compreensão, até porque a operacionalização da vacina contra a Covid-19 ainda é um grande desafio, Atualmente, as orientações, elas preconizam que a terceira dose, a dose adicional, seja feita com um intervalo de 5 meses, ou seja, está liberado para a população geral acima de 18 anos a dose adicional para aqueles que já completaram um intervalo de 5 meses em relação à segunda dose, ou seja, aqueles que foram vacinados em junho deste ano, nesse momento, são os contemplados com a dose adicional. Tá, e sem restrição de idade, É Sem só pelo restrição, período, Exatamente. O Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo já respaldou a liberação da grade do imunizante para completar o esquema vacinal com a dose de reforço para todos aqueles que já têm 152 dias de intervalo em relação à segunda dose. Tá, secretária, em relação à Janssen, que é aquela dose única, Qual que é a orientação para quem tomou a Janssen?
É importante dizer que recentemente nós tivemos uma discussão, a princípio, embora a bula do fabricante indique dose única, houve uma cogitação pelos órgãos oficiais em relação a completar o esquema vacinal para assim prosseguir com a dose de reforço. Nesse momento, aqui na região de Ribeirão Preto, o nosso grupo de vigilância epidemiológica, o GVE, por parte da DRS, ontem reforçou os municípios que sim, podemos liberar, após análise do último documento técnico do Ministério da Saúde, a dose de reforço para aqueles que tomaram a vacina da Janssen, dose única, e estejam completando esses 5 meses. Tá. Secretária, quem não tomou a segunda, vamos falar lá dos faltosos, né? Porque nós temos que puxar a orelha aqui, porque tem gente que acha que agora não, daqui a pouco não vamos nem ter que usar máscara. Pessoal, nós só estamos caminhando graças à imunização, então vamos reforçar também. Como é que a cidade aí está trabalhando a segunda dose? Aqui no município, nós fazemos a disponibilização de repescagem semanalmente. Então, aqueles que perderam, por qual seja o motivo, a sua oportunidade de completar o esquema vacinal no período indicado, porque o nosso município em nenhum momento teve problemas com faltas de vacinas, perdas de vacinas, ele tem ao acesso a um sistema de agendamento no dia e horário que desejar durante a semana para receber o imunizante. Então, nós sempre temos uma unidade disponível para possibilitar o acesso a essa população. Tá certo, secretária. Muito obrigada, viu, pela participação da senhora. A gente sempre convida, porque é importantíssimo explicar para a população. Como a senhora disse, ainda tem muita coisa, a gente fala muitas mudanças em relação aos fabricantes e a segunda dose, a terceira dose. Então, ficou bem explicadinho aí para a população de Batatais. E parabéns a todos vocês pelos números positivos. Muito obrigada pelo convite e participação. Deixo aqui o meu recado a todos para que continuemos vigilantes em relação ao controle da pandemia. É importante que nós ainda mantemos, né, as medidas de cuidado, distanciamento, o uso das máscaras, a higienização e principalmente a vacinação. Participem de todas as campanhas, é muito importante para que a gente consiga voltar ao mais próximo ao normal todas as nossas vidas. Muito obrigada, um grande abraço para toda a população de Batatais.